Boa noite aos amigos, amigas. Vamos fazer aqui a leitura do texto. Depois nós vamos parar o comentário. Do livro Colossos, a lição número 38, o título é Conta Particular. Consta do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 42, qual Jesus diz: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Emmanuel diz: a exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que à cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação dos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Essas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da iniquidade estarão afastados. Da inquietude. Isso, inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que lhe refira a conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Emmanuel, conta particular. E para você. Boa noite a todos. E Jesus nos ilumine e que possa direcionar as nossas expressões verbiais hoje para tudo aquilo que nós efetivamente precisamos entender com o texto de hoje. Hoje não deixa de termos começado essa semana, uma semana muito triste. Os acontecimentos que se sucederam e que se sucedem em Jerusalém, em Israel, traz a todos uma tristeza muito grande.
E eu tenho certeza que a espiritualidade ela age de uma forma que traz a nós um momento de despertamento, de conhecimento, que é para nos movimentarmos e sairmos daquele lugar que nós nos ancoramos já há séculos, há milênios, e traz hoje, então, no começo desta semana, se nós não tivéssemos a crença da vida espiritual, acreditaríamos em coincidência, e não o é. Mas quando Jesus, ele, antes de adentrar a Jerusalém, ele pede que, isso nos conta Lucas, esse mesmo capítulo 19, ele pede que 2 dos seus discípulos vão até a vila e traga a ele um pequeno animal, um pequeno jumento que nunca havia sido utilizado, montado por ninguém. E esses discípulos fazem então o que Jesus lhe pede, traz esse pequeno animal, forra esse animal com as suas vestes e coloca Jesus em cima deste pequeno jumento. E Jesus, seguido pelos seus discípulos e aquela multidão que o seguia, que o reconhecia como o enviado de Deus, e cantava, conforme nos diz Lucas, aqui no seu versículo 38, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E nós vamos perceber que o Evangelho ele traz muito a palavra paz, com entendimentos, às vezes de uma forma literal, mas nós vamos entender a que paz é essa que Jesus tanto nos falou, porque mais adiante Lucas vai dizer no versículo 31, e quando ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus então olha para Jerusalém e provavelmente em reflexões profundas, dignas do Cristo, ele deve ter pensado e deve ter se entristecido profundamente no mais recôndito do seu ser Cristo, de todos os sofrimentos que Jerusalém passaria ao longo desses séculos, por tudo aquilo que fez, pela escolha que fez em imolar o Filho de Deus, mas também a todos nós que somos também em Jerusalém. Chegando para o comentário do nosso benfeitor Emmanuel, já no versículo escolhido por ele para o texto da noite de hoje, Jesus, então, na entrada da cidade, diz: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, Jesus iria entrar em Jerusalém no domingo de Ramos. Neste dia, Jerusalém. Lembremos que Jerusalém somos todos nós. O que a tua paz pertence? O que é necessário para encontrar a paz? Aonde
tu encontrarás a paz. Aonde está a tua paz? Mas agora está encoberto os teus olhos. O nosso benfeitor Emmanuel, ele começa nos dizendo que a exclamação de Jesus junto a Jerusalém aplica-se muito mais ao coração do homem, e aí está porque somos nós a Jerusalém. Templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material, destruída a ruína e a desagregação nos setores da experiência. Sabemos de toda a história de Jerusalém como cidade, como espaço físico, como disputas sanguinolentas, guerras civis e religiosas, por poder, por território. Jerusalém foi marcada pela cidade que imolou o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que, com a licença, peço a vocês, com a nossa raiz, ainda e trazendo do catolicismo, Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo, tendes piedade de nós. Certamente, nós acreditamos não no tirar o pecado de forma literal, mas em trazer-nos o caminho para que tirássemos o pecado de nós. Nós, com as nossas atitudes, tirássemos o pecado de nós. Tende piedade de nós, Senhor. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse que ele pertence à paz íntima. Se cada um de nós soubéssemos, como diz Jesus aqui em cima, ao menos neste dia, o que é necessário para a nossa paz. A nossa paz íntima é a nossa consciência do dever cumprido a cada dia. E Emmanuel continua dizendo, em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, que imperativo é esse, meus irmãos? O imperativo de questionarmos cotidianamente a nós mesmos, a nossa consciência, e sabermos se estamos em paz com nós mesmos, diante dos deveres que nos são colocados para o nosso cumprimento, que nos foi dado para que pudéssemos realizar a nossa caminhada evolutiva. É que os homens se empenham em dolorosos em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, dessas reflexões que nós precisamos fazer cotidianamente, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Não refletimos no pensar, não refletimos no falar e não refletimos no agir. Não temos a paz, a nossa consciência limpa do dever cumprido. Consequentemente, derrapamos mais uma vez e constantemente em escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste dia, ao menos hoje, nós precisamos fazer dia a dia. Nós não podemos esquecer que a nossa vida, o conjunto da nossa vida, é feita sempre do presente. O passado, ele já foi, provavelmente com diversos erros. O futuro
ainda está por vir e será a soma das ações que nós fizemos no passado e no presente. E a oportunidade está no agora, neste dia. Essas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Perdemos, sim. Tanto perdemos que estamos aqui de braços dados neste planeta de prova e expiação, em que assola e pulula a guerra em todos os cantos, sofrimento, morte, dor, perversidade. Perdemos séculos a fio, ancorados na ignorância e na maldade. Compele-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho. Pensemos na oportunidade que temos de trabalhar e fazer diferente, sempre aberto aos espíritos diligentes, aos espíritos cuidadosos, zelosos, aqueles que lembram o que têm que fazer, aqueles que se comprometem em cumprir os deveres que lhes são cabidos. Nós precisamos estar nessa conta. Nós precisamos estar neste grupo. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele. Por que provisoriamente? Porque esse tempo é provisório nosso. Porque é a nossa encarnação atual. Nós fizemos o planejamento reencarnatório junto com os amigos espirituais, nos foi dada essa oportunidade, mas nós não sabemos quando seremos convidados a retornar à pátria espiritual. Ele é provisório e urge a nossa atitude no bem, a nossa atitude diligente no Evangelho do Cristo. Que ele foi proporcionado pelo Altíssimo em favor da sua própria renovação. Nos foi dado essa oportunidade neste momento, nesta encarnação, para que nós renovemos os nossos padrões vibratórios, para que nós renovemos o nosso padrão mental, a nossa forma de pensar e de agir com nós mesmos e com o outro. É agora, é a oportunidade que temos de todos os dias questionarmos a nós mesmos o que fizemos no nosso dia. E se aquilo está de acordo com o Evangelho do Cristo e se nós estamos andando de acordo com a lei divina. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Só nós sabemos aonde encontrar a nossa paz. Só nós sabemos quais são os nossos deveres. O outro tem os deveres que lhes são próprios, nós os nossos. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios. E os fantasmas da inquietude estarão afastados. Se nós guardarmos a obrigação nos nossos deveres, a prática nos nossos deveres, os deveres que são nossos, não aponte o dedo para o outro, não olhe o cisco no olho do outro enquanto o seu olho está coberto de sujeira. Preste atenção às suas obrigações. Nós, assim, nos afastaremos daquilo que nos inquieta espiritualmente e nos atravanca moralmente. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular. A conta é particular. A contabilidade, a nossa contabilidade moral e espiritual, foi pensada e executada por nós mesmos. Não foi ninguém que fez para nós. Não foi ninguém que fez essa matemática.
Não foi ninguém que executou essa equação. Essa conta, ela é composta de créditos, débitos e saldo. Se nós creditamos mais na nossa conta espiritual as nossas qualidades, os nossos deveres morais, nós temos os créditos maiores do que os débitos e, consequentemente, o nosso saldo. Mas, se nós, o que provavelmente é o que aconteceu, o que acontece, porque ainda estamos aqui, na nossa contabilidade espiritual, nós debitamos mais do que creditamos, certamente os nossos débitos ainda estão por ser sanados. É uma responsabilidade nossa, é uma conta particular nossa. Somos nós que devemos pagar. E 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. O nosso benfeitor Emmanuel aqui coloca 2/3 dos nossos problemas. A nossa humanidade é composta dos indivíduos e os indivíduos reformados darão à humanidade, somarão a humanidade melhor, mas certamente ele fala com propriedade que 2/3 dos nossos problemas, 1/3 desses nossos problemas, nós, sinceramente, não sabemos de que conta é esse 1/3 que vem aí, que não nos cabe, que não está na nossa conta particular. Mas o que nos interessa é a nossa conta particular. Repara as pequeninas exigências do teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Se ainda assim, depois de todas as oportunidades que tivemos e que estamos tendo, de conhecer de como cumprir a lei divina, de como caminharmos no caminho do reino de Deus, de como entendermos o Evangelho do Cristo. Emmanuel nos dá uma orientação simples, objetiva, fácil de seguirmos. É comezinho as nossas relações pessoais, cotidianas, dioturnas, com o nosso ciclo familiar. É um irmão, uma mãe, é um parente que chega do interior da nossa casa que nós precisamos hospedar e muitas vezes já invadidos na nossa privacidade, perdemos a paciência, nos sentimos às vezes no direito de deixar o outro desconfortável. Esse é um pequeno exemplo, mas temos também as nossas questões na vida profissional, com os nossos companheiros do trabalho espiritual. Enfim, temos dioturnamente, diariamente, a oportunidade de executarmos os nossos deveres, as nossas exigências nos nossos círculos mais próximos, em favor de nós mesmos. Quando fazemos alguma coisa pensando que estamos fazendo em favor do outro, não. Estamos fazendo em favor da nossa melhora. Não caminharás entre as estrelas, antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Emmanuel, então, finaliza esse texto nos alertando que nós temos, às vezes, uma pretensão muito grande de termos missões maiores, de abarcarmos compromissos maiores com almas, uma quantidade maior de almas, de pessoas que pudéssemos estar, de alguma forma, ajudando, amparando, estendendo as mãos, quando ainda não sabemos cumprir as pequenas exigências dos nossos círculos mais próximos. Então, Emmanuel anteriormente diz: siga, faça os seus deveres mais comezinhos, as suas obrigações mais minuciosas e pequenas, diárias, para que, juntando pequenas coisas, você consiga eliminar gradativamente na sua conta particular os seus débitos, tornar a sua contabilidade e a sua conta particular credora, para que você possa trilhar, aí sim, nas estrelas. Muita paz a todos.